Olá, queridos! Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Aqui no Algarve, um solzinho saindo por ali, uma previsão de algumas chuvas, um tempo um pouco nublado. E hoje nós vamos conversar com a Alexandra. Ela é corretora aqui em Portugal, brasileira, mas é corretora, trabalha aqui nessa área e vai nos contar, vai trazer. Olá, Maina! Olá, Daniel! Ai, quanta gente querida! Antônio! Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Por favor, já encaminha aqui, ó, nessa setinha do avião, essa live para várias pessoas, porque a gente vai trazer aqui informações preciosas. Alexandra, corretora aqui em Portugal, brasileira, vai nos contar, primeiramente, como que é para trabalhar nessa área, como é que funciona, se é muito diferente do Brasil, se existe algum tipo de documento, algum tipo de treinamento, e também vai nos contar como que está a situação para nós brasileiros que queremos, por exemplo, financiar um apartamento aqui. Ou até mesmo também vamos perguntar para ela a questão de arrendar, né, gente? Tá difícil. Aqui no Algarve mesmo é complicado. Tem tanta gente procurando, não sei se vocês sabem, mas aqui no Algarve, que é muito sazonal, essa época agora do verão, tem muita gente morando aqui para trabalhar. Tem muita gente que vem do exterior trabalhar aqui. Tem muita gente que vem de outras regiões de Portugal trabalhar aqui, porque eu não sei se vocês sabem, também são as férias das escolas, das universidades. Então muita gente vem fazer um extra aqui no Algarve. E o que é que acontece? É super difícil achar casa. É muito complicado, os valores triplicam. E mesmo às vezes você com dinheiro, talvez você não consiga achar. Então, hoje vamos conversar com a Alexandra. Já quero pedir a todos os meus seguidores, queridos, maravilhosos, que também sigam, tá? O trabalho dela para acompanhar. A Alexandra já entrou aqui, estou vendo. Olá, olá. No Porto está nublado. Aqui tá um pouco nublado e um pouco tá começando a querer sair um sol. Financiamento para brasileiros. Boa, Maina. Gente, eu estou anotando aqui. Eu coloquei nos stories, tá? Uma caixinha de perguntas e as pessoas já colocaram algumas perguntas lá, algumas dúvidas. Olá, Alexandra, já te chamo. E eu já anotei aqui para fazer para ela. Mas caso queiram, deixem suas perguntas aqui que eu vou também anotando para perguntar para ela. Eu vou apenas fixar o tema da live para eu convidar aqui a Alexandra e ela entrar aqui, tá bem? Só um minuto. Enquanto isso, gente, sobe aí os coraçõezinhos e manda para várias pessoas, para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Vou colocar aqui, tá? Tô escrevendo o tema da live. Corretora brasileira em Portugal. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui para todo mundo saber do que se trata, né? Que às vezes algumas pessoas caem aqui de paraquedas e não sabem o que é que tá acontecendo, o que é que estamos falando. Ai, quanto coração lindo, maravilhoso. Muito bem. É isso mesmo. Marcar comentário, pronto, já fixei. Agora eu vou convidar aqui a Alexandra. Convidar. Sejam todos bem-vindos. Quanta gente! Gente, Olá, olá! Tudo bem? tudo bom? Que Seja prazer. bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, Gabi. Obrigada por aceitar o convite, tá bem? Para poder esclarecer aí algumas dúvidas, Estou à tirar algumas disposição. questões. Já Sim. falei para todo mundo seguir você, que você tem dicas. Que bom, muito bom. Estamos juntas. Para o que Ai, que precisar, bom. estou aqui. Obrigada, obrigada. É um prazer. Alexandra, então, conta um pouquinho, assim, rapidamente, a sua trajetória, né? Você veio parar no Brasil. Você já trabalhava como corretora no Brasil? Não trabalhava como corretora no Brasil. Eu sempre fui de área comercial.
né? Tive algumas empresas, fui da área de moda também muitos anos. E, na verdade, vim para Portugal para empreender, né, com um projeto que também dizia respeito à moda, que não tinha nada a ver com o ramo imobiliário. Né? Mas eu digo que você não necessariamente precisa já ter tido alguma experiência com isso, né? É um trabalho que você pode aprender, você tem condições de aprender, não é nada do outro mundo, não precisa ter uma graduação, não precisa ter alguma coisa específica. E a experiência, eu acho que ela não é superior ao esforço, à vontade, né? A veia comercial. Então, assim, para quem gosta de vendas, eu acho que é só adaptar o produto. Aprender, obviamente, porque cada produto, né, que você vai vender, você tem que saber do que você está lidando, do que você está falando, né, de toda a normativa, leis e tal. E a partir daí que você se aprende e coloca a determinação que a coisa flui. Né? Então, não sou da área, não vim do Brasil com essa bagagem, mas fiquei fascinada aqui. Conheci esse trabalho, recebi um convite de amigos muito queridos da Remax Novo Lar que eu amo, que fica em Casal de Cambra, né, em Sintra. E eu recebi esse convite desafiador e me apaixonei completamente, porque é muito mais do que vender um produto, né, Gabi? Porque quando a gente fala de casa, de teto, isso remete família, isso remete, né, muito coração, desejo que todo mundo tem. Então é muito emocionante você poder realizar esses sonhos e fazer parte dessa história, né? Então, de tudo que eu já vendi na minha vida, eu já tive trade na China, já vendi roupa, tecido, já tive fábrica, bolsa, acessório, já trabalhei no mercado de moda na França, enfim, nada me deu mais gratificação do que esse mercado. Então, eu sou super assim, apaixonada justamente por isso, porque tem um foro família, um foro sonho muito forte. Não é como adquirir uma roupa, não é como adquirir uma bolsa, né? Então é algo que tem a sensação de perpétuo, né? Assim, eu sei que nada é para sempre, mas é uma sensação muito, muito gratificante mesmo. Então eu sou a maior estimuladora de que as pessoas entrem no mercado. Venham mais concorrentes, que eu digo que não é concorrente, são amigos de trabalho, né? Que bom, que bom. Olha, parabéns por toda essa trajetória. E assim, eu ouvi que você falou aí que já morou em outros lugares. Por que você, então, agora... Na verdade, eu não morei. Eu só morei no Brasil e aqui. Mas como eu fazia um trabalho de moda, eu tinha uma importadora uma exportadora na China de tecido e uma importadora no Brasil. Então, o que aconteceu? Eu vendia para essas marcas famosas no Brasil e tal, e tinha uma necessidade de criar coleções, né? Então, minha trajetória era 2 vezes por ano trabalhar na França, que era onde eu fazia minha inspiração, fazia minha coleção, criava, e depois eu ia para a China para concretizar a produção daquilo, né? Sim, e depois levava para o Brasil para poder vender para as marcas. Aí eu tinha uma equipe de 40 representantes e tal. Então, assim, era muito gostoso. Eu gosto muito da área de moda, sem dúvida nenhuma, é sensacional. Mas é como eu disse, nada mais assim delicioso do que uma casa, né? Não é igual, por mais que você A gente está lidando com sonhos, né? É sonhos, exatamente. A gente está falando de sonhos, de coisas muito forte, né, para uma família ter a tua casa. É uma coisa. O brilho no olhar não é igual a nada que você vem adquirir. Nada, nada, nada. Então, realmente tem sido assim, tenho me sentindo muito feliz e realizada. Que bom, maravilha. Ô, Alexandra, eu vi que você... Então, assim, é isso que eu queria perguntar. Você teve experiências em outros países, conheceu, né? Sim. E o que te fez... Você sabe que aqui no meu Instagram é muito para imigrantes, né? Eu falo muito para brasileiros. Sim. Então, só para você falar assim rapidamente o que te fez escolher Portugal. Gente, olha, eu sou apaixonada por Portugal, apaixonada. Que bom. Eu fico triste quando eu ouço alguma coisa que falam criticando o brasileiro aqui reclamando. Eu digo assim, Portugal não é o céu, né? Portugal não é o céu, não é perfeito, não existe lugar perfeito, porque não existe ser humano perfeito, né?
Então, se tiver um lugar perfeito a gente entrar, ele não vai deixar de ser. Exatamente. Então, eu escolhi Portugal primeiro, porque o meu avô é português, né? Era português, ele é falecido. Então, eu já tinha um sonho de vir para Portugal por conta disso, por ser um país que, na época, como eu trabalhava com moda, é um país mais no meio do caminho da China, né? Brasil, China, e eu trabalhava muito na França. Então, era um país que ia me facilitar a minha logística, né? E como todo brasileiro que, apesar de amar o Brasil, que eu também amo o meu país, claro, vou amar a vida toda, mas a gente sabe como está a violência no Brasil, como está. E eu com 2 filhos pré-adolescentes na época, quis muito vir para Portugal. Por isso eu escolhi Portugal, porque era uma forma também de me legalizar, né? E embora não me legalizei pelo meu avô, a coisa acabou indo para outro âmbito, porque a gente abriu uma empresa, mas, assim, a princípio foi isso. Foi uma forma de estar na Europa legalizado. E um país que tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida porque não tem altos índices de violência, né? É um país que não tem... que a saúde funciona, né? Estou com a minha mãe agora aqui tratando um câncer que está super satisfeita, tudo por hospital público. E é um país que tem uma boa educação sem custo. Então, isso é qualidade de vida, né? Isso é imprescindível, eu acho. E é um país que me atraiu e hoje eu vivo aqui com já 3 anos e alguma coisa e realmente estou muito feliz. Estou muito feliz, sou incentivadora, que venham sim... não venham desestruturados, não venham, né, de forma louca, façam um plano de negócio, né, trabalhem em cima disso, pesquisa, né, faça coisa consciente. Para ter uma ideia, eu fiquei 4 anos sonhando com Portugal, até que se concretizou. Então, assim, realmente, eu indico. Eu penso assim, se a gente está num lugar que a gente não está satisfeito, a gente não tem que ficar, né? Ficar aqui falando mal, volta para o país, né? Se aqui é pior, então volta para o país. Isso não quer dizer, como eu falei, Portugal não é o céu. Tem problemas, tem defeitos, tem como qualquer lugar. Mas eu particularmente me sinto bem e acho que não é para todo mundo. Também tem isso, né, Gabi? Também acho. Né? Não é para todo mundo. Você tem que se autoanalisar, você tem que se autoconhecer, você tem que saber assim, quais são as minhas prioridades. Porque eu conheço pessoas que já vieram para cá e descobriram que estar longe dos parentes, dos amigos, não valia a pena. E resolveram voltar para o Brasil. Perfeito. Então, assim, é uma questão de você se conhecer e saber, não, a minha prioridade, o que é que eu quero? E ter isso muito claro. Pode até anotar no papel, para quando esquecer, ler. E relembrar, né? Porque às vezes a gente esquece. São tantas adversidades, são tantas coisas que a gente tem que enfrentar, que às vezes a gente pode esquecer os motivos que nos trouxeram para cá. Então, e detalhe, não é fácil, né, Gabi? Não é fácil. Não é fácil. Nada é fácil. Ser imigrante nunca vai ser fácil. Não é em Portugal, é em qualquer lugar. Né? Eu tenho amigos portugueses que viveram no Brasil e disse que também não foi fácil. Né? Então não é uma questão com o brasileiro aqui, é uma questão com qualquer imigrante. Qualquer imigrante pode sofrer xenofobia, qualquer imigrante vai sofrer dificuldades, vai começar de repente não no melhor emprego, né? Ou naquilo que ele tem um diploma no Brasil e aqui o diploma não tem validade, fez a equivalência ainda, não é? Vai ter que fazer equivalência, vai ter que fazer algumas cadeiras. Então não é fácil, são desafios, né? E é isso. Então, vamos para começar a responder as perguntas que tanto me mandaram a respeito da sua profissão hoje, né? Como corretora brasileira, corretora aqui em Portugal, tá? Me perguntaram primeiro, quais são os documentos, como funciona? A gente vai falar um pouco sobre essa sua experiência e depois a gente vai falar sobre a questão de apartamentos, tá certo? Certo. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, porque eu sei que é um pouco diferente ser corretor no Brasil e ser corretor aqui. Então, muitas pessoas me perguntaram assim, quais são os documentos, se precisa de algum curso, treinamento. Então, em relação à primeira pergunta, documentos, a pergunta seria em relação a comprar o imóvel, certo?
Gabi? Não, para Não, trabalhar nessa área. para trabalhar? Ah, sim. Então, realmente no Brasil é diferente. Eu não trabalhei no Brasil, mas a gente, né, conhece pessoas que trabalhou e tem uma noção. No Brasil você tem que ter lá uma formação que todo corretor tem que ter. Aqui em Portugal, isso é variante de agência para agência, empresas, né, imobiliárias de uma para outra. Então, assim, eu posso falar pela Remax, tenho uma noção que outras também trabalham parecido, mas na Remax você precisa fazer o curso da Remax, que é o curso básico, né? Certo. E depois você tem outros cursos lá dentro que você pode fazer adequados a outras coisas, cursos de angariação, cursos mais focado para a parte de aprovação de crédito imobiliário, e assim vai. Você lá dentro pode estar fazendo vários outros cursos, mas existe o iniciante, que é um curso básico que é extremamente necessário, que ninguém pode começar a fazer uma coisa, né, sem, como eu Sem falei no saber início, nada. você não precisa ter uma graduação, você não precisa ser, né, formado, né, em nada, mas você precisa ter um curso básico. Esse Mas curso é básico é muito necessário. interessante. É muito interessante saber que eles têm essa preparação. Tem, Eles têm para te tem. oferecer esse treinamento, esse curso. Ou seja, Sim, uma pessoa que nunca teve experiência nessa área, que inclusive foi o seu caso, você não era corretora no Brasil, sim, sim, existe a chance de conseguir aqui, desde que a pessoa, obviamente, sim, tenha uma facilidade na área comercial, né, de vendas e sim. goste do que faz. Como que funciona, para poder entender um pouco? No caso, a Remax, né, são franqueados aqui, né, em Portugal, são várias agências franqueadas. Acredito que em outras também seja assim, né, na grande maioria, nas mais conhecidas. São lojas franqueadas, né, que tem o broker, Uhum. que é o responsável. Então, ela sim tem o credenciamento principal. E aí é feita uma seleção de quem vai trabalhar, obviamente, né? Não é só chegar lá e falar, eu quero trabalhar. É feita uma entrevista por uma pessoa responsável, que pode ser o diretor, pode ser a coordenador, pode ser o próprio broker, e vai fazer essa seleção. Você sendo aprovado, você vai fazer o curso e começar a trabalhar. É claro que eles vão ver se você tem um perfil, né? Eu acredito que o perfil principal é comunicação, ser uma pessoa que tem alguma experiência em vendas, mas também não vejo problema. Acredito que alguns possam selecionar com o intuito até de treinar, ver que a pessoa tenha um perfil interessante para isso, né? Uhum. Legal. Ficou Então, claro, ficou bem claro. Entendi. sim. E deixa eu ver aqui. Para trabalhar, mesmo sendo estrangeiro, não tem nenhum problema. Não, A questão do curso você já respondeu. É, acho que para trabalhar era mais isso, assim. As pessoas queriam saber mais sendo imigrante, né? Questão do não documento. tem Então, problema. já tudo ok. Inclusive, Gabi, existe um número muito grande hoje de consultores imobiliários ou corretores, né? Como se queira falar, brasileiros trabalhando, né? Que legal. Brasileiros. Eu acho que é um perfil bem tipo nosso, né? Que brasileiro em Aham. geral é muito comunicativo, é guerreiro, tem que saber contornar muitas objeções, porque nem todos os clientes chegam com tudo que a gente, né, facinho para comprar uma casa. Existem muitas situações que tem que ser ajudado, orientado, resolvido. E assim, eu particularmente que vou dizer que 80% dos meus clientes são brasileiros, né? Assim, Ai, que 80% legal. são brasileiros. E assim, tem toda uma situação, né, um pouco diferente. Eu não sei se você vai chegar a essa pergunta, diferente entre brasileiro e português ou estrangeiro. Brasileiro não, e estrangeiro, né? Às vezes Sim. existem algumas coisas que diferenciam um pouco você ser estrangeiro de um financiamento para você não sendo estrangeiro, português para o Vamos estrangeiro. chegar nessa pergunta já já. Sim, Eu vou te na hora que perguntar. você quiser. Olha, eu tô vendo aqui que alguém perguntou assim: é possível trabalhar na Remax, por exemplo, né? Sem Uhum. ainda ter autorização de residência? Você sabe dizer? Aí isso, como eu tinha dito, isso vai de franquia para franquia. Ah, Acho ok, que ok. no caso,
eu acho que deve ser uma decisão particular da franquia. É claro que você tem que ter documento, né? Pelo menos o passaporte e o NIF, né? Que é a sua identificação. Ok. Pelo menos um documento mínimo, né? É que hoje está tão demorado, né? A manifestação de interesse, a gente conseguir realizar tudo 100%, que eu acredito, mas eu acho que isso é uma pergunta que cabe a cada, né? A cada franqueado tem possivelmente a sua forma de trabalhar, né? No meu caso, eu já tinha residência, então eu não passei por essa situação, né? Quando eu conversei com você, eu até comentei, aqui vou deixar o meu relato, eu também já tinha, né? Eu vim para cá com contrato de trabalho, e eu lembro que uma vez a Remax, foi até a Remax, me chamou, mas no momento eu estava com outro foco de outro trabalho, e Sim. eu lembro que na época eles me propuseram para trabalhar com recibos verdes. Essa foi a minha experiência numa Remax aqui no Algarve, tá? Sim. Então, assim, só porque se alguém também tiver com essa dúvida, eu já deixo aqui também o meu relato. Na verdade, Gabi, se eu puder abrir um parênteses assim, na verdade, você, quando é consultor imobiliário, você não tem um contrato de trabalho, aquele contrato de trabalho regular, normal. Você realmente é um contrato de trabalho com recibo verde, porque você ganha conforme você vende. Né? Você não tem salário fixo. Então, você não é aquele contrato de trabalho que você vai ganhar um salário mínimo e mais comissão. Não é isso, é comissão. Por isso tem que arregaçar a manga, né? Correr atrás, senão não rola. Olha, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei super curiosa, inclusive em relação a isso que você está falando. Porque teve uma pessoa que colocou aqui assim, que é brasileira, e veio olhar alguns apartamentos e sentiu uma diferença muito grande em relação ao Brasil, porque os corretores nunca podiam dia de sábado e domingo, só podia dia de semana. Ela falou, nossa, achei super estranho, porque no Brasil, geralmente, a gente vai olhar apartamento quando tá de folga, né? Sim, Até sim. para, às vezes, o marido, a esposa, os filhos, enfim, para ir mais de uma pessoa ver. Como que você... Vai, termina, desculpa. Você que faz seu horário? Você que faz seu horário? Sim, sim. No caso da Remax, a gente faz horário, a gente tem um plantão, né? Ou uma vez na semana, ou duas, ou conforme é muito de agência para agência. Você tem um dia de plantão. Mas, no caso de sábado e domingo, eu acho que ela não deu muita sorte, porque... Não é o comum, então? Não. Okay. Não. Domingo, eu às vezes tenho um colega ou outro que não trabalha. Mas sábado eu vejo normal. Eu, particularmente, aqui já deixa eu fazer minha propaganda, eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 24 horas por dia. Tem cliente que 2 horas da manhã eu tô lá, é só lhe dizer, pode falar comigo às 2 da manhã, que eu tô falando com ele às 2 da manhã. Boa, muito bom. Agora, deixa eu só fazer uma observação sobre isso. Às vezes a culpa não é agora me veio essa lembrança. Às vezes não é a escolha, às vezes não é do consultor imobiliário. Porque isso depende também do proprietário ou do inquilino que está no imóvel aceitar. Claro. Sim. Né? Então pode ser isso. Às vezes o colega até quer isso, mas a gente não depende só da gente. Para agendar alguma coisa, a gente depende da pessoa que está na casa. Nem sempre a casa está vazia, né? Sim. Então, às vezes... É importante lembrar isso também, porque às vezes o corretor, obviamente, quer vender, até está disponível, mas a casa que a pessoa quer ver, tem gente e não quer ser incomodada. Exatamente. Pode ser tudo isso. Entendi. Olha, acho que essa parte de trabalhar ficou super clara. Você explicou, trouxe seu relato, suas experiências. Lembrando que isso varia de agência para agência, né? Você trabalha para a Remax. Sim. Eu conheço e, assim, sei que é uma empresa super séria, super de confiança. Eu comprei meu apartamento aqui em Portugal, né? E, assim, por isso que eu conheço algumas imobiliárias e sei que a Remax é uma empresa muito séria, né? Se eu não estou enganada, é a maior. Na verdade, a Remax é a número 1, né?
Em Portugal, assim, disparado, assim, tenho muito respeito por todos os colegas, por todas as outras imobiliárias, né? Eu Claro. acho que se estão estabelecidas, merecem respeito, também trabalham bem. Portanto, de fato, a empresa que mais vende imóveis, né, em disparada, é a Remax. É a onde tem mais captação de imóveis e que mais vende imóveis. E assim, algo assim de uma diferença absurda, é muito grande. Legal, legal. Mas fazemos Muito bom. partilha com todas as outras, viu? Por exemplo, uma pessoa que quer comprar, isso é interessante. Uma pessoa Ok. que quer comprar e o imóvel está em outra imobiliária, não há problema algum. Nós podemos fazer partilha, nós temos bons relacionamentos, que às vezes a pessoa fala assim, se eu tratar com uma pessoa da Remax, eu não vou poder comprar um imóvel que eu vi anunciado com outra imobiliária? Pode. Existe uma partilha, né? Uma Inclusive, parceria, né? Uma existe forma de uma parceria. aqui, inclusive em Portugal, existe o angariador do imóvel que acompanha, né, o interesse principal do proprietário do imóvel e existe o vendedor. Tem dois lados aqui. A gente acompanha, a gente pode não ter sido a pessoa que trouxe o imóvel para dentro da Remax, E mas a gente angariou, pode né? ser aquele que está acompanhando o cliente que quer comprar. Então, tem o cliente vendedor e o cliente comprador, né? Certo. E você pode atender das duas formas, você ter angariado e também vender, como você pode não ter angariado e ser aquele que está acompanhando o vendedor. O comprador, Entendi, desculpa. entendi, Entendeu? entendi, entendi. Isso é legal de falar, porque às vezes as pessoas ficam confusas. Aqui é um pouco Sim, diferente nesse sentido. sim, sim. Olha, agora vamos à parte de financiamento e depois no finalzinho a gente vai falar também um pouco sobre aluguel, tá? Que é o Sim, arrendar, né? Porque algumas pessoas isso. também perguntaram, tá? Mas o que mais tem pergunta é sobre a questão de financiamento e obviamente como a maior parte das pessoas que me seguem aqui é de brasileiros, não é? Então Sim, eu queria falar um pouco assim. Vou à primeira pergunta, tá? sim. Documentos necessários para um brasileiro financiar um apartamento, tá? O brasileiro não tem o dinheiro todo do imóvel, ele precisa financiar uma parte. Quais são os documentos, mais ou menos, em geral, que são pedidos? Tá, primeira coisa. Na verdade, qualquer um pode financiar. Qualquer um que tenha comprovação de renda, obviamente, né? Claro. Isso, qualquer lugar do mundo, né? Aham. Então, assim, você sendo estrangeiro ou não, né? Você pode. A diferença que vai fazer é a entrada que você vai dar. Mas a gente chega lá. Primeiro eu vou responder todos os documentos. Olha, eu vou até ler aqui para não esquecer de nenhum, tá? Boa, boa, Então boa. vamos lá. Você precisa do NIF. Mas eu moro Certo. no Brasil, não tenho NIF. Tem que abrir o NIF, né? E existe a possibilidade das pessoas solicitarem o NIF através de um representante, né? Tem um representante aqui no Exatamente. Brasil, tem advogado que tira o NIF. Isso não Isso. é nenhum bicho de sete cabeças, eu mesmo tirei o meu antes de chegar aqui, né? Eu também. Então, o que é o NIF? É a sua identificação, como se fosse o CPF do Brasil, só que em Portugal. Então, você tem que ter um documento, né, de identificação dentro de Portugal para fazer o financiamento. Isso. Depois, você precisa do teu último imposto de renda, tá? O imposto de renda do Isso é Brasil. muito legal, porque muitas Sim. pessoas não sabem, e na minha época foi assim, eu não sei se ainda hoje está, mas Sim. muitos bancos aceitam imposto de renda do Brasil, Aceita, aceita. não é? Aceita, com certeza. Aceita sim. Os 3 últimos recibos de ordenado, ou seja, teus últimos contra-cheque, os 3 últimos. Isso porque, gente, outro dia um cliente falou para mim, mas eu já estou dando meu imposto de renda, já sabe quanto eu ganho, por que eu preciso dos 3 últimos? Você pode ter perdido o emprego depois, né? Sim, Os porque 3 últimos. o imposto é do ano passado, né? É vigente ao ano Exatamente. passado. Então, assim, isso é uma atualização, correto? Às vezes até de um salário melhor. Às vezes você fez o imposto de renda no ano passado, era um outro emprego, era um outro salário, e hoje a sua realidade isso só agrega, né, para você, o banco analisar melhor. Depois você precisa da declaração da empresa que você trabalha lá, né?
apesar de que aqui é mais comum isso, porque a gente chama de declaração de identidade patronal, né? Mas lá no Brasil a gente também pode pedir, não tem problema. E extratos bancários, porque mostra também a sua movimentação, né? Que aquilo que você está dizendo, você realmente tem aquele movimento na conta. É isso que precisa, Boa. basicamente. Então, o emprego pode ser aqui ou pode ser no Brasil. Pode. O que precisa é que tenha o extrato bancário para mostrar essa movimentação desse dinheiro entrando e também a carta patronal, que é como chama, né? A carta patronal, que é uma declaração da empresa confirmando que naquela data você está ainda trabalhando naquela empresa. Muito legal. Isso aí. Então, assim, qualquer um realmente pode, tendo comprovação de renda. Vamos dizer que você, além disso, de um trabalho, você tem outra fonte de renda no Brasil. Você tem um imóvel arrendado. Contrato do imóvel arrendado. O extrato bancário vai mostrar que você recebe o dinheiro e tudo. Então, assim, eu como tenho muito cliente brasileiro, né? A gente costuma fazer um dossiê, uma história, né? De comprovações de renda, de situações, para apresentar. É como se fosse uma defesa. E na Remax, a gente tem um setor, né? Que é o Max Finance, que o que ele faz? Ele aborda todos os bancos de Portugal, tenta encaixar o perfil daquele cliente no melhor banco para ele. Né? Que eu acho isso excelente. Legal. O que é muito diferente de você hoje estar aqui em Portugal, abrir uma conta num banco e chegar lá e falar, olha, eu quero um financiamento bancário. O gerente tem você 100% na mão dele. Né? Ele vai dizer qual é a taxa, ele vai dizer como é, quanto ele vai te dar, quanto ele não vai te dar. Quando você vai pela Max Finance, né? Você sai daquele monopólio, né? Que é só você e o seu gerente, que o que ele disser é lei, é regra, você não sabe mais do que os outros bancos fariam por você. E a Max Finance, a gente tem essa possibilidade de oferecer aquele cliente para o mercado, né, dos bancos portugueses. E aí a gente se depara com situações melhores do que o cliente às vezes vem com uma história pra gente. E a chance é muito maior. Até eu vou contar a minha experiência, tá? Porque assim, eu fui em vários bancos e aqui é uma experiência disso que você tá dizendo. Eu fui em vários bancos e alguns me disseram não. Até eu achar um que me disse sim. Então, assim, eu acredito que esse trabalho é para evitar todo esse transtorno. Exatamente. Muitas pessoas até desistem, né? No primeiro não, desistem porque não tem informação, acaba achando, não, se esse banco falou não, é porque realmente vai ser impossível. Quando, na verdade, não é impossível, né? Sim. Se a pessoa, claro... Exatamente. Mas, assim, eu recebi não em alguns bancos, até que eu cheguei em um que falou, não, eu vou analisar seus documentos e foi aprovado. Isso. Gabi, eu costumo, como eu trabalho muito com brasileiros, né? Eu costumo pegar casos difíceis. Mas aí a gente dá toda a orientação. Eu tenho clientes que há um ano atrás a gente explicou tudo que ele precisava, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que, né, tratar, cuidar e focar. E um ano depois ele chega e compra um imóvel, já com tudo bonitinho, tudo acertadinho. Então, assim, eu já sou uma pessoa que eu gosto de coisa difícil, né? Existem pessoas que pegam aquelas desafios, né? Desafios. Eu gosto. Então, eu gosto justamente daquele propósito de realmente a pessoa... Você comentou essa questão de que o cliente fez toda uma pesquisa, né? Há um ano, depois de um ano comprou. É importante também a gente falar aqui que aqui em Portugal as coisas mudam muito, né? Então, pode ser que também daqui a 6 meses tenha alguma alteração aí nessas informações que você passou. Acho importante falar, porque aqui em Portugal eu percebo que às vezes é uma lei, aí daqui a pouco eles fazem uma alteração, né? É importante a gente também dizer que isso pode acontecer. Sim, e outra coisa, essa relação do banco para banco, tem bancos que não financiam para estrangeiros, né? Mas existem bancos que financiam. Outra situação importante, que é da diferença do estrangeiro por não estrangeiro. Não é xenofobia, porque não é só com o brasileiro, tá, gente? É geral.
né? O banco faz? A entrada é maior quando o seu ganho é fora de Portugal, quando você é estrangeiro. Então, Eles isso tudo é exigem uma entrada analisado. maior. Exatamente. A entrada pode variar de 10% a 50%, né? Então, isso tudo vai ser analisado. Por isso alguns clientes meus começam analisando, a gente faz uma pré-avaliação, já dá uma noção para ele. Você vai precisar juntar tanto para dar de entrada, qual o valor de o banco hoje, com esse seu salário, com esse seu rendimento no Brasil, te daria aproximadamente tanto de financiamento, e você quer um imóvel de X, você tem que ter essa diferença. Outra coisa importante, muitas pessoas chegam e falam assim, olha, quanto que eu vou precisar, e é informado só do valor da entrada. E não é só isso, você precisa também ter valor de impostos, né? Eu levei um susto! Eu aviso tudo, Gabi, tudo. Meu cliente fica sabendo quanto que ele vai gastar para ele ter aquele imóvel, desde a entrada dele, os impostos que ele vai gastar, quanto que o banco consegue para ele, quanto ele tem que ter de recursos próprios. Então, não adianta a gente vender e chegar lá na frente e o cliente não ter o dinheiro, né? Então, e não a gente baixo, tá, tudo. Gente? E não é uma taxinha. Sim. É um valor alto, porque se eu não estou enganada, é 5% do valor do imóvel. Sim. Então, assim, quando a gente chegou no banco, eu e meu marido, tipo, a gente já tinha raspado tudo. Aí tinha que tirar, não sabe mais de onde. E aí o gerente olhou pra gente e falou: amanhã vocês vão assinar e tem que dar 5% do valor do imóvel. Oi? Mas aí é isso que eu falo, esse tipo de assessoria, esse tipo de acompanhamento, a gente procura cercar o cliente de todas as informações possíveis, deixar ele muito preparado, né? A gente tem lá na Remax, na minha agência, o Luiz, que é meu diretor, que ele tem os cursos da Max Finance, ele vende banco. Então, assim, não é puxar sardinha para o meu lado, mas é real. A gente ouve que, de fato, é feito um trabalho muito elaborado, muito elucidador, muito claro, transparente, para que o cliente não seja pego desprevenido em nada. Até o valor que o avaliador, né, vai fazer do imóvel, que também tem, não é nada nem nada, é 300 euros. Mas é 300 euros que você tem que pôr na conta do teu cliente, né? Que você tem que deixar ele avisado. E tudo isso é muito bem cuidado. Eu digo assim, a gente tem cuidado com o cliente, né? Maravilha. Pois só para dizer que assim, o meu apartamento, quando eu comprei na época, era de um colega. Então, na verdade, a gente estava na situação que não estava no imobiliária. Entendi. Mas aí eu passei por todas essas dificuldades, situações que se eu tivesse, por exemplo, com a Remax, eu não teria passado, né? Por isso é bom, às vezes, ter um profissional. Com e detalhe, certeza. a gente está falando de cliente comprador, né? O cliente comprador, ele não tem esse custo, tá, gente? O cliente comprador, ele não tem custo em pagar esse acompanhamento. Ah, quanto que você cobra? Nada. Né? A minha comissão vem do proprietário do imóvel, não de quem está comprando. Claro que se alguém chegar e falar assim, eu quero contratar você para fazer tudo para mim, análise de mercado, existe um custo. Mas eu normalmente eu dou o mesmo atendimento, eu faço tudo que eu posso fazer pelo meu cliente, porque o objetivo final é que ele fique satisfeito e que ele compre e que seja realizado o sonho dele e concretizada a venda, né? Então, não tem custo, né? Ô, Alexandra, uma outra pergunta que tinha aqui, ficou mais ou menos já meio que respondido, porque assim, é possível, então, um brasileiro comprar um apartamento em Portugal sem ter autorização de residência? Sim, é possível. É possível. Ele não vai dar uma entrada de 10%, eu já aviso isso, né? Possivelmente a entrada dele vai ser maior, né? Uns 20%, depende do banco. E pode chegar, dependendo da análise do banco, se achar que o emprego dele é arriscado, que ele não tem muita... porque o banco é banco em qualquer lugar do mundo. O banco não quer, e você fala, mas a garantia do banco é o imóvel. Mas o banco não quer vender imóvel, ele quer vender dinheiro, né? Para ele não interessa que a pessoa entregue ou não consiga pagar. Então, se ele sentir muito risco,
tudo vai depender do dossiê, né, da apresentação do cliente. Mas pode variar. Não, só falando sobre isso que você está dizendo, né? Lembrando que aqui em Portugal existe essa diferença de contrato de trabalho para quem está um contrato recente Sim. ou para quem está num contrato de trabalho efetivo, né? Que é aquele emprego ali muito mais concreto. Exatamente. Que a chance daquela pessoa ser demitida é muito É menor. verdade. Então, o banco avalia tudo isso. Quando você Avalia fala de estabilidade, né? Estabilidade. Exatamente. Quando o banco avalia essa questão de risco, essa questão do contrato ser de trabalho ser recente ou ser efetivo, com certeza Mas pesa. tem peso, né? Deixa eu ver mais. Pronto, uma das perguntas era a questão da porcentagem, né? Você já falou que pode variar de 10% até 50%. Eu já ouvi dizer também que existem alguns imóveis que as pessoas conseguem financiar em 100%. Isso é real? Existe? Não existe? Não existe mais? Já existiu ou não? Olha, eu nunca vi. Ok. Tem os imóveis de banca que falam que é mais barato, na verdade não é bem mais barato. Está na banca, está no banco, o banco faz uma avaliação de mercado e pode acontecer do banco achar que pode financiar 100% por ser, vamos dizer assim, um imóvel encalhado, né? Mas não é de praxe. Eu digo assim, Gabi, se você está comprando uma coisa boa, né, que ela está com preço excelente, que está numa condição excelente, não tem milagre, né? Não tem milagre. Mas eu particularmente, sempre que vejo na banca envolver, tem algum sinal, tem alguma coisa. É uma área que algumas pessoas trabalham específica ali na banca. Eu, de fato, não trabalho muito com imóvel de banca, assim, nunca aconteceu. Não vou dizer que não existe, porque eu não tenho certeza, né? Tem que perguntar aos universitários. Fica para uma próxima live. Sim, vamos fazer outras. A respeito, você tem alguma informação, assim, alguma coisa que você queira também pontuar, algum comentário, alguma coisa que você acha interessante a respeito disso? Eu acho assim, eu tenho aconselhado muito meus clientes que estão em aluguel comprar. Eu tenho visto que o que se paga hoje de renda, né? Se a pessoa já tiver feito uma história aqui em Portugal ou ter uma condição de provar que tem condições de pagar um financiamento bancário e se puder juntar um dinheirinho, né? Esse é o conselho que eu dou para todo meu cliente. Saia do arrendamento, saia do aluguel e compre alguma coisa. Junte e compre alguma coisa, porque vale muito mais a pena, né? Os juros, por mais que tenha agora sofrido um aumento, é o sonho aqui em Portugal em termos de valor. Você pode financiar até 70 anos. Então, se você é jovem também, foca nisso, porque você vai ter uma prestação pequena diluída. Os juros é ridículo, 2% ao ano, mais ou menos, né? E, enfim, isso te dá uma condição muito melhor de vida, uma qualidade de vida saudável financeira do que você está pagando uma renda que não é sua. Então, eu sou super a favor, né, de você começar a pensar, você que está ainda pagando aquele aluguel sofrido, que parece que está jogando dinheiro pela janela, junta, nem que você fique no aluguel mais baratinho, junta algum dinheiro, vende o que você tiver que vender no Brasil, porque eu falo assim, por mais que a gente pense, no Brasil é muito mais barato, né, o imóvel quando você converte para cá, parece que não dá nada, mas se der para você dar uma entrada e amanhã ou depois, clientes que falam, eu não sei se eu vou viver a vida toda em Portugal se eu quiser voltar para o Brasil. Por favor, alugue e você vai tomar renda no Brasil. Ou venda. O mercado em Portugal imobiliário, você vende rápido, você arrenda rápido, né? Tá borbulhando, e eu digo que é muito mais difícil você arrendar do que comprar. Tá muito difícil. Você achar para arrendar, né? Exato. Tem muito mais procura do que oferta. As exigências dos senhorios, né, dos proprietários, está cada vez maior. Excelente. Porque eles têm um monte para escolher. Você pode ter toda a condição e provar, mas se ele achar que
o outro que é candidato a arrendar o imóvel dele tem um emprego mais estável, tem um emprego público, ou tem um emprego de mais anos, ele, né, a escolha é dele. Eu conheço um casal que o senhorio pediu 10 calções. Misericórdia! 10! Aqui no Algarve tá assim, tá? Aqui no Algarve tá muito mesmo complicado você conseguir arrendar, muito. E Mas se sobre você o que não tem tava fiador, dizendo, tem essa situação, Gabi. Tem que conversar depois sobre isso. Não sei como é que tá nosso tempo, mas... hoje a gente não vai conseguir falar tudo. Hoje não, a gente só tem mais uns 5 minutinhos, tá? Tá bem, E eu então quero vamos. dizer o seguinte, abrindo aqui a minha vida financeira, que não estava nada combinado, né? Mas assim, eu queria falar sobre isso que você está dizendo. Aqui, o meu apartamento hoje, se eu quisesse arrendar, era assim, por baixo, uns 500 euros. Por baixo, porque é pequeno, sabe? Ele é pequeno. Sim. Mas eu pago de financiamento 110 euros. Olha que benção isso. Então, eu já deixo aqui mais ou menos uma perspectiva para as pessoas. É investimento? Terem uma ideia. É investimento. Porque amanhã depois, se quiser ir embora, você e outra coisa realiza que você lucro. falou também. O meu imóvel, quando eu comprei, ele era X. Hoje ele tá valendo 2x. Ele dobrou de preço. E, ó, gente, não vai abaixar, tá? Não vai abaixar. Tem cliente esperando abaixar, só tá aumentando. Não foi Covid que abaixou, o que mais que vai abaixar? Não vai ser guerra e nem mais nada. Então não perde tempo. Exatamente. Olha, a gente vai ter que deixar para a próxima mais conversas. Sabe o que eu vou te pedir depois? Se você tiver fotos de alguns imóveis que você tenha, me manda para eu depois colocar nos meus stories para as pessoas Com verem. certeza. Com as informações que você quiser, tá bem? Com certeza, querida. E olha, gente, sigam a Alexandra. Sejam todos bem-vindos. Quero também agradecer a participação dos seus seguidores aqui, tá? Tivemos muitas pessoas falando, comentando. E qualquer dúvida para te procurar. Vou deixar essa live salva e vou colocar o seu WhatsApp. Vou também pedir às pessoas que te sigam, te acompanhem e também podem te chamar no direct, mas vou deixar o teu contato, tudo bem? Com certeza, com certeza. Trabalho 24 horas por dia, tá, gente? Por conta do fuso horário, não dá para escolher horário, né? E é verdade, viu, gente? É verdade, porque eu tentei falar com ela várias vezes, a gente nunca se encontrava. Gabi, olha, muito obrigada pela oportunidade, foi muito enriquecedor, muito feliz. E obrigada a todos aí que perguntaram e estou à disposição para o que precisar, tá bem? Gosto de desafios, tá? Obrigada, e a gente vai se falando e em breve a gente volta com mais lives, tá bem? Com outros temas a respeito desse assunto também. Sim, olha, beijo. Obrigada, tá bem? Obrigada, foi um prazer. Obrigada.